Então já está gravando, pessoal, lembrando que depois vou disponibilizar a gravação para vocês. Galera, atenção aí, por favor. Silêncio. Também gostaria de pedir a compreensão de vocês, né? Porque em relação à voz cansada, a gente dá muitas aulas, ainda com a máscara fica difícil projetar a voz. Então, gostaria de pedir a compreensão aí com o silêncio da sala, tá bom? Então, só relembrando o que a gente viu desde lá do início, né? A gente está falando aqui sobre sistemas de medida, certo? E a gente viu que na física, quando a gente fala de fenômeno, qualquer tipo de acontecimento que a gente observa na natureza é considerado um fenômeno físico. E para estudar esses fenômenos, a gente tem que fazer o quê? Realizar medidas, né? A gente vai analisar as grandezas que representam aquele fenômeno e realizar medidas nessas grandezas. Como exemplo, na última aula, a gente estava falando de uma pessoa chutando uma bola. E a gente definiu quais que são as grandezas que estão envolvidas no movimento da bola, né? E a gente ainda analisou como que a gente poderia estudar cada uma dessas grandezas. Então a gente viu que quando a pessoa ela chuta uma bola, o que a gente tem aqui? A gente tem a força que a pessoa aplicou na bola, a velocidade com que a bola saiu, né? A gente tem a distância que a bola percorreu, tá? Aqui é a distância que a bola percorreu, a gente tem a altura máxima que a bola alcançou, certo? De forma que se eu quiser comparar dois jogadores, quando dois jogadores chutam uma bola, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar essas medidas aqui. A gente tem que comparar, por exemplo, a distância. Você quer saber qual jogador chutou mais forte? Né? Você tem jogador de um time e outro jogador de outro time. Você quer comparar qual jogador chutou mais forte a bola? O que você pode estar analisando aqui? Você pode analisar a distância, né? Se a bola for a mesma, as condições forem as mesmas, aquele jogador que conseguiu jogar a bola mais longe provavelmente teve o maior chute, né? A maior força no chute. E aí a gente viu que essas medidas e comparações são bases da física, né? Eu diria não só da física, mas como de toda a ciência. Tá bom? E aí surgiu a pergunta, como que a gente realiza a medida, e não só isso, como a gente vai divulgar essa medida para outras pessoas, né? Que porventura queiram entender os nossos dados e comparar. E daí a gente observou que existem as chamadas unidades de medida. Lembre-se do exemplo, né? Eu posso chegar aqui na sala e falar para vocês que eu tenho 178, mas só esse dado não vai dizer nada, né? 178 o quê? Pode ser 178 reais, 178 quilogramas, 178 centímetros, né? Então eu tenho que falar em qual unidade que eu estou analisando aquele número, né? Então aquele número tem que ser analisado em uma certa unidade para fazer sentido, certo? E pensando nisso, as unidades de medidas foram desenvolvidas. A priori, essas unidades se basearam em partes do corpo humano, certo? Quem nunca foi medir uma coisa lá na sua casa e usou o palmo como medida? Quantos palmos tem daqui até não sei quanto? 7 palmos, sei lá, 3 palmos. Só que lembre-se que o tamanho da sua mão é diferente do tamanho da mão do seu colega, né? De forma que medidas baseadas em partes do corpo humano, elas tendem a ter uma variação. Tendem a ser diferentes, dependendo de qual ser humano você está se baseando. E aí, em 1824, surgiu aqui o Sistema Imperial Britânico, onde ele utilizou, ainda está usando partes do corpo humano, né, para fazer as medidas, só que ele utilizou o tamanho médio. Então, por exemplo, o polegar. Observou-se que o tamanho médio do polegar é de 2,54 centímetros, né, no comprimento do polegar. E aí ficou definido que uma polegada seria 2,54 centímetros, né, um valor fixo aí. E aí a gente tem todas as questões de conversão, e a gente viu que nem sempre você segue uma lógica na conversão desses sistemas. Aliás, nem sempre não, você não tem uma lógica assim muito definida. O que eu quero dizer? Você não tem a medida variando, por exemplo, de 10 em 10, de 2 em 2 ou de 12 em 12, que seja. Você tem uma grande variação aqui na conversão de uma unidade de medida para outra, né? Então, pensando em resolver esse problema, começou, né, a ser desenvolvido em 1789, o sistema métrico, onde, né, a gente explicou que agora o metro ele era baseado no tamanho do planeta Terra, que é uma região onde todos nós moramos, certo? É um tamanho que é invariável, né, a priori, e aí começaram a desenvolver o metro, né? Então, lá na França, o que eles pensavam, né? Você traça uma linha lá do Polo Norte geográfico até o Equador, passando por Paris, e por definição, o comprimento dessa linha tinha 10 milhões de metros, e se você dividir isso por 10 milhões, você teria o metro padrão. E qual que é a vantagem do metro? Agora o metro ele é um sistema decimal, né? Você tem variações de 10 em 10 aqui, e com isso fica muito mais fácil você converter as medidas, né?
Aí daí surgiu o decímetro, o centímetro, o milímetro, né, o hectômetro, o decômetro e o quilômetro e assim segue, beleza? E aí a gente viu ainda que, junto com o sistema de medida, né, de distância, o metro, a gente tem o sistema, né, a unidade, melhor dizendo, do tempo, né, que é o segundo, e de massa, que é o quilograma. E essas três grandezas são as grandezas básicas da física. Vocês pararam para pensar por que essas seriam as grandezas básicas da física? Sim ou não? Porque todas as outras derivam delas? Todas as? As outras derivam delas? Né, sim, também. Né? Você tem um monte de grandezas que derivam dessas daqui. Mas por que essas daqui são as básicas mesmo? O que você mais mede na sua vida? Sim, sim, a priori sim, né? Mas é isso mesmo, a resposta acaba que é essa, né? A pergunta é, o que você mais mede na sua vida? Já pararam para pensar? Tempo e depois? Distância, não é? E por último, massa, peso, que é a massa. O peso é força, né? Força-peso, mas na verdade a gente está inferindo a massa. Então o que acontece? Essas são as grandezas básicas, porque são aquelas que a gente sempre está utilizando, né? Quando você vai lá no açougue, você pede uma quantidade de carne lá, você está pedindo para medir a massa daquilo lá, né? Para você poder pagar por aquilo, né? Hoje em dia, uma outra grandeza básica seria o dinheiro também, né? A gente também acaba que usa muito, né? Ou também os dados da internet, quem nunca, né? Fica monitorando isso aí. Então, essas daqui são as três grandezas básicas. Por quê? São as mais utilizadas, né? Querendo ou não, a gente sempre está preocupado com tempo, distância e também com a massa das coisas. Então, essas aqui são as três grandezas básicas e junto com outras quatro, a gente tem as 7 grandezas do Sistema Internacional de Medida, que a gente viu, né? Então, junto com comprimento, tempo e massa, a gente tem temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria e intensidade luminosa, como a gente viu na última aula. E agora sim, né? Essas são as 7 unidades básicas e todas as outras unidades da física, elas vão derivar dessas 7 aqui. Beleza? Um exemplo é o volume, né? O volume ele é definido em função da distância, né? Então, se você imaginar que um cubo que tem lado 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, se você calcular o volume desse cubo, você vai chegar a um resultado de 1000 centímetros cúbicos. E por definição, isso aqui equivale a 1 litro. E se esse cubo estiver cheio com água, por definição, esse cubo pesará 1 quilograma. Beleza? Então, essa daqui foi as questões que a gente viu de medidas. Depois a gente viu notação científica. Você se lembra da notação científica? A gente viu lá que a notação científica é utilizada para quê? Para escrever, né, de forma simplificada, números com muitas casas decimais, sejam esses números grandes ou pequenos. Né? A notação científica, na hora da gente escrever, a gente vai considerar que o número ele vai ter uma mantissa n multiplicando uma potência de base 10, onde o módulo dessa mantissa ela tem que estar no intervalo, né, entre 1 e 10, onde ela pode ser maior ou igual a 1, né, atenção nesse igual, e menor que 10. Então ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,99999, mas não pode ser 10, beleza? E ela também não pode ser 0,9999. Tem que ser sempre entre 1 e 10. E a gente foi e fez alguns exemplos, né? Eu não cheguei a corrigir esses exemplos não, né? Só passei para vocês fazer. Já corrigi tudo? Beleza. E todos não? Então vamos fazer assim, vamos corrigir todos aqui desde o início, já fica, né, a coisa gravada aqui para vocês. E aí a gente vai dar prosseguimento, porque a gente vai ver hoje uma coisa também muito importante, que é como fazer operação com números de notação científica e depois a gente vai ver assim conversão de unidades. Beleza? Tranquilo, gente? Galerinha, então bora lá, né? Então vamos fazer a correção desse primeiro aqui. Alguém pode de novo me dar uma folha e passar a lista de chamada aí para todo mundo assinar? Obrigado, viu? Lembre de colocar aí a data, a série, qual curso técnico que é, passa aí. Pessoal, então bora lá. Nesse primeiro aqui, na letra A, foco na letra A. Então eu quero escrever esse número aqui em notação científica, né?
Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar ele multiplicado. É assim, mas já vamos colocar ele multiplicado por 10 aqui. Sim, mas assim, ó, vamos já colocar ele fazendo o nosso modo operante aqui, né? Vamos colocar ele já multiplicado por 10 e colocar a unidade, para a gente não esquecer, né? E agora sim, a gente vai mover a vírgula, né? E a gente lembra que o número que vai estar aqui, ó, o número que vai estar nessa parte aqui multiplicando a potência de base 10, ele tem que estar dentro daquele intervalo, né? Maior ou igual a 1 e menor que 10, certo? Agora sim, a gente vai então mover a vírgula. Para que lado eu vou mover a vírgula aqui? Para a esquerda. Quantas casas eu vou mover a vírgula para a esquerda? 9. Então lembrando aqui que a vírgula está bem aqui, né? Então eu vou mover a vírgula para a esquerda e a cada vez que eu mover para a esquerda, eu vou somar 1 aqui no expoente da potência de base 10. Certo? Então se eu mover uma vez, ó, movi uma vez, então aqui o expoente eu somo 1, né? Se eu mover duas vezes, o expoente ele soma 2, certo? Sim ou não? E se eu mover 3 vezes, o expoente vira o quê? 3. Então é importante você memorizar isso aqui, ó, que cada vez que eu movo para cá, né, para a esquerda, eu vou somando um expoente. Então eu vou mover aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Movi até aqui. Como que vai ficar o número então agora? Isso, 3,56 vezes 10 elevado a 9. 10 elevado a nona potência, certo? E aí já está imenso, tudo certinho, fechou. Tranquilo? Pegaram a ideia, né? Esse de baixo aqui, o de baixo ele é negativo. O negativo muda alguma coisa? Não muda. Depois a gente põe o negativo lá, né? Então, de novo, vezes 10, né? Qual que é a unidade aqui de medida da letra B? Segundo. Então, já coloco essa aqui, não coloco? E agora o que a gente vai fazer? Vamos mover a vírgula, não vamos? Para que lado que eu vou mover a vírgula? Para a direita. Agora, cada caso que eu mover a vírgula para a direita, eu vou subtrair 1 aqui no expoente. Então, eu já até coloco o sinal de menos ali, para ficar mais fácil. Então, se eu mover uma casa, aqui vai ser menos quanto? Menos 1. Se eu mover duas, então no lugar do menos 1 a gente coloca menos 2. Menos 2 aqui, né? Se eu mover 3, então aqui seria menos 3, né? Se eu mover 4, e assim segue, né? 5, 6, e aqui então eu parei aqui, não foi? 7. Então vai ser menos quanto? 7. E como que vai ficar o número que vai multiplicar aqui? Tá faltando nada não, gente? Menos 4,92, porque aqui tem um sinal de negativo aqui, né? A gente não pode esquecer disso, tá bom? E o de baixo? Então, toda vez que for mover para a direita, vai o número, em geral, 4,92 também vai ficar negativo? Se ele for negativo, sim. Entendeu? Se for negativo. A gente vai ver na letra D que não, olha lá, ó. Vamos ver que aqui na letra D que isso não vai acontecer, né? Porque o número é positivo, entendeu? Vamos fazer a letra C aqui agora, galera? Então aqui, ó, de novo, tem que escrever notação científica, já coloca multiplicado vezes 10 aqui, não é? Qual que é a unidade de medida aqui? Quilograma, né? E agora, tem que escrever esse número que vai estar aqui dentro daquela regra, né? Para que lado tem que mover a vírgula nesse número aqui para ele ficar naquela regra? Nenhum nada, não precisa de mover a vírgula não, né? Já posso colocar o número aqui, como que vai ficar então? Menos 4,53. Aí a pergunta é, quantas casas eu mover a vírgula? 0, né? Então fica 10 elevado a 0. Por que 10 elevado a 0? Um número elevado a 0 é igual a 1. Isso, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então a gente volta ao que a gente estava anteriormente. Perceba que essa potência de base 10 faz você voltar ao que estava anteriormente, né? Se você resolver ela, né? O de baixo agora. Então presta atenção no de baixo, que ele não tem sinal negativo aqui na frente, ó. Então vai de encontro àquela pergunta que a colega fez, né? Então eu quero escrever notação científica, vezes 10. Qual que é a unidade de medida? Hã? Metros. Então vezes 10, M, né? Para que lado eu tenho que mover a vírgula aqui? Para a direita, né? Então tem que mover a vírgula para a direita. Cada vez que eu movo para a direita, o que eu faço no expoente? Soma ou subtrai? Subtrai. Quantas vezes que eu vou mover para a direita? 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Como que vai ficar o número? 3,7 vezes 10 é elevado a menos 4. Menos 4. O menos aqui ele vem aqui em cima porque eu movi a vírgula para a direita, né? Como o número aqui ele é positivo, eu percebo que ele é positivo, aqui ele continua sendo positivo, eu mantive isso.
Beleza, gente? Dúvidas? Vamos agora por último aqui, para o de baixo. Vezes 10, né? Certo? E qual que é a unidade? Segundos. Muito bem. Para que lado que eu tenho que mover a vírgula aqui? Para a esquerda. Então põe a vírgula aqui, né? E mova ela para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que vai ficar o número agora? 3,1536 vezes 10 elevado a 7. Certinho? Dúvidas? Tranquilo? Então agora vamos aprender a fazer operações com notação científica, tá bom? A vantagem da notação científica também é essa, que te auxilia a fazer operações com a notação científica, ou seja, ao invés de você trabalhar com números com muitas casas decimais, que seria complicado, né? Agora a gente vai trabalhar apenas com o número, que é a mantissa, né? Com a quantidade limitada ali de casas decimais, e com a potência de base 10. Então, para a gente fazer soma subtração, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Temos aqui, ó, que igualar as potências de 10, tá bom? O segundo passo é realizar a operação com a mantissa, beleza? E o terceiro passo, escrever o resultado em notação científica. Mantissa é esse número n que multiplica aqui, é um número aqui que multiplica a potência de base 10, ó. Então essas daqui, ó, são todas as mantissas, tá bom? Todo número que multiplica aqui a potência de base 10 é chamado de mantissa. Certo? Bora fazer lá? Então vamos aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom para ficar melhor para a gente visualizar, beleza? Então a primeira operação vai ser 5 vezes 10 elevado à oitava mais 8 vezes 10 elevado à oitava. Qual que é o primeiro passo? Igualar as potências. Elas já não estão iguais? Então esse primeiro passo já está pronto para a gente, né? O segundo passo? Fazer a soma da Trabalhar aqui com as mantissas, né? Como as potências já estão igualadas, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar um parente, vezes 10 elevado à oitava, né? Beleza? E aí, a gente vem cá e soma 5 com 8, a gente coloca aqui, ó, 5 mais 8. Beleza? Então, isso daqui vai dar o quê? 5 mais 8? 13. Vezes 10 elevado à oitava. Aqui eu fatorei a potência, né? Como eu tenho 10 elevado à oitava nos dois lados, eu posso evidenciar ele e colocar os números entre parênteses. Galera, esse número aqui está em notação científica, sim ou não? Não tá, né? Lembrando que essa mantissa aqui, ela tem que ser o quê? Entre 1 e 10, né? Onde ela pode ser 1, mas não pode ser 10, tá bom? Então, para que lado que eu tenho que mover a vírgula aqui para fazer ficar em notação científica? Para a esquerda. Quantas casas? Uma. Então, vai ficar 1,3 vezes 10. Como eu movi uma casa para a esquerda, o que acontece com o expoente? Soma ou subtrai? Soma mais 1. Então, 8 mais 1 vai dar o quê? 9. Entenderam? Entenderam? Vamos para de baixo aqui para ficar mais claro. Essa de baixo aqui eu apaguei o número sem querer. Ó. Oi. Galera, então vamos lá por partes de novo. O que acontece? Primeira coisa, eu tenho que igualar as potências, não tem? O que é igualar a potência? Está no mesmo expoente, ó. Elas já estão no mesmo expoente, não estão? Então não tem que fazer nada com elas, né? Então o segundo passo é trabalhar com esses números aqui, ó, realizar a soma entre eles. O que é que eu fiz? Coloquei a potência aqui entre parênteses, não foi? Aliás, coloquei a potência aqui para fora do parênteses e entre os parênteses eu coloquei os números aqui para a gente somar. Foi isso que aconteceu? Aí eu realizei a soma. 5 mais 8 dá quanto? 13. Então 13 e a potência aqui eu conservei, ó. Esse número aqui, ele está em notação científica? Não está. Para eu transformá-lo em notação científica, eu tenho que mover a vírgula, não tenho? Para que lado? Para a esquerda. E quando eu movo para a esquerda, o que eu faço com o expoente? Somo mais 1, tá bom? Então eu vou pegar a vírgula que estava aqui e jogar para cá, não é? Não é isso? Quando eu faço isso, vai ficar 1,3, não fica? Eu tive que somar 1 aqui no expoente. 8 mais 1 dá quanto? 9. Pegaram a ideia? Se alguém não entendeu, pode perguntar, tá bom? Não, é o seguinte, ó. Você não teve que mover uma casa aqui para colocar a vírgula entre 1 e o 3? Então, se eu tive que mover uma casa, eu vou somar aqui no expoente. Então, o 8 vai virar 9, entendeu? Beleza?
Tranquilo, gente? Bora aqui para a parte de baixo. Esse daqui, agora é subtração. De novo, as potências estão iguais, não estão? Então vamos repetir o processo. Se a potência está igual, o que eu faço? Vezes 10 elevado a menos 5, né? Deixa ele aqui. E aí eu pego as mantiças e realizo a subtração. 3,2 menos 1,2. Quanto que é 3,2 menos 1,2? Então a gente vai ter o resultado igual a 2. Vezes a potência só conserva, 10 elevado a menos 5. Esse número aqui, ele já está em notação científica, sim ou não? Tem que fazer mais alguma coisa? Não tenho, né? Então já está pronto. Vamos aqui para a letra C. A letra C, ó, agora a gente tem o quê? A gente tem diferença aqui na potência, não temos? São diferenças, não são? Então o que a gente vai fazer? Você vai escolher um dos dois e vai mover a vírgula para fazer a potência ficar igual. Lembrando, se eu movo a vírgula para a esquerda, eu tenho que somar no expoente, né? E se eu movo para a direita, eu tenho que fazer o quê? Subtrair. Qual dos dois vocês querem mexer? Nesse daqui, no 4 ou no 1? No 1? Então bora lá. Então, se eu vou mexer nesse daqui, o primeiro eu conservo, tá bom? Então eu escrevo aqui, ó, menos 4,1 vezes 10 elevado à quarta, certo? E agora eu vou mover a vírgula aqui, ó. Para que lado eu tenho que mover a vírgula? Para que o expoente aqui fique 10 elevado à quarta? Para a esquerda. Para a esquerda, né? Então a vírgula está de cá, então eu vou mover uma casa para a esquerda, não é isso? Então como que vai ficar o número 1 agora aqui? Vai ficar escrito de qual forma? 0,1 vezes 10, como eu movi uma casa para a esquerda, o expoente fica 4. Entenderam essa parte, gente? Certeza que entenderam? Bora lá de novo. Pera aí, vamos voltar aqui, galera. Vamos até apagar e vamos voltar. Desde lá do início. Apagar tudinho aqui. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Primeiro, o que acontece? Observe esses dois números aqui, ó. A potência deles está diferente, não está? Um é 10 elevado à quarta, outro é 10 elevado à terceira, não é? Lembra que a gente tem que igualar os expoentes? Então, para eu igualar o expoente, o que eu tenho que fazer? Eu escolho um dos dois. Perguntei para vocês escolheram esse daqui, certo? Então, eu vou ter que mover a vírgula. Lembrando que esse número aqui pode ser escrito como sendo 1,0, não pode? Eu tenho que mover a vírgula de forma que o quê? Que esse expoente fique igual a esse. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, para que lado eu vou mover essa vírgula aqui para que esse expoente aqui, ó, 10 à terceira, fique igual ao 10 à quarta? Esquerda. Por que para a esquerda? Porque eu vou ter que somar mais um expoente, não vou? Esse primeiro aqui eu vou ter que mexer nele? Não, então eu vou e reescrever ele aqui, beleza? E agora nesse segundo aqui eu vou mover a vírgula. Ó. Quantas casas que eu tenho que mover para a esquerda? Uma. Então a vírgula sai daqui e vem para cá, não é? Então vai ficar assim, ó, vírgula 1, não fica? Mas eu tenho que colocar um zero aqui para ficar legal, não é? Sim ou não? Sim. Vezes 10 elevado à quarta. Por quê? Porque eu movi a vírgula uma casa para onde? Para a esquerda. Oi? Mas aqui é só para a gente fazer a operação. Fez a operação, aí você vê se você tem notação científica, entendeu? Isso, ainda vou fazer a conta. Oi? Negativo? Não. Por quê? Sim. Beleza? Então agora a gente vem e faz o quê? Ó? Tá tudo, as duas potências estão 10 elevado à quarta, não estão? Sim ou não? O que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar só com as mantiças. Beleza? Então vamos fazer isso aqui? Então vai ficar, ó, menos 4,1 mais 0,1, a gente coloca dentro de parênteses, né? Vezes 10 elevado à quarta. Sinal diferente, o que a gente faz? E subtrai, isso daí. Então, quando a gente tem sinal diferente, ó, atenção. Quando temos sinais diferentes, o que a gente faz? A gente conserva, dois pontos aqui, né? Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior
e subtrai, né? Desses números aqui, qual que é o maior? Então o resultado vai ser sinal o quê? Negativo. 4,1 menos 0,1 dá quanto? 4,0. Então vai ficar menos 4,0. E a potência aqui eu só escrevo aqui na frente. Entenderam? Não. É só isso mesmo. Gente, esse número aqui tem notação científica? Tem que fazer mais alguma coisa? Não. Entenderam? Captaram? Oi? Tá, deixa eu colocar aqui. Eu vou compartilhar isso daqui também, tá? Essa anotação. Tá bom? Vou. Galera, então vamos gravar, vamos ver agora como que a gente vai realizar a operação de multiplicação e divisão, tá bom? Multiplicação e divisão é mais fácil ainda do que soma e subtração. Por quê? Ó? Na multiplicação e divisão, o que você vai fazer? Você vai multiplicar ou dividir a mantissa. E a potência, o que a gente vai fazer? Né? Se for multiplicação, a gente conserva a base e soma o expoente. Se for divisão, você conserva a base e subtrai o expoente. Beleza? E no final você escreve o resultado em notação científica. Vamos ver como que isso ficará na prática. Mais uma vez o zoom. Eu tenho esses números aqui multiplicados um pelo outro, né? Perceba aqui, ó, que as potências aqui são diferentes, né? Mas isso não vai significar nada, não vai mudar nada pra gente. O que você vai fazer? Você vai trabalhar aqui com a mantissa primeiro, certo? Então vou fazer assim, ó. 3,5 vezes 2. E o que eu faço com os expoentes? Conservo a base, 10, e eu vou somar os expoentes. Então o expoente vai ficar assim, ó, 5 mais 8. Entenderam a ideia? No multiplicação. Multiplicação, gente, ó, estou multiplicando aqui, ó, atenção, foco. 3,5 vezes 10 à quinta, vezes 2 vezes 10 à oitava, não é isso? Sim ou não? Então o que a gente faz? Pego a mantissa aqui e multiplico elas. 3,5 vezes 2. E a potência? A gente conserva a base, não conserva a base? E o que eu faço com os expoentes aqui, ó, 5 e 8? Eu somo eles. Entenderam? Pegou a ideia, gente? Então como vai ficar aqui, ó? 3,5 vezes 2 dá quanto? 7. Vezes 10. 5 mais 8? 13. O número está em notação científica? Sim ou não? Não está? Por quê? Está entre 1 e 10, então está em notação científica. Tem que fazer mais alguma coisa aqui? Não tem que fazer mais nada. Então está pronto, né? Isso, conserva a base, multiplica normal os números, conserva a base e soma os expoentes. Agora na divisão, gente. Divisão, o que a gente faz? Ó? Na divisão, você vai dividir aqui a mantissa aqui, certo? E eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. 6 dividido por 1,5 dá quanto? De cabeça. Sério que não... 4. Vezes. E agora a potência, ó. Eu conservo a base. Na multiplicação a gente soma, então na divisão a gente vai subtrair. Então vai ficar 8 menos 4, certo? Sempre o de cima pelo de baixo, né? Então aqui vai ficar 4 vezes 10. 8 menos 4? 4. Dúvidas? Tranquilo? Pegaram a ideia? Esse número aqui está em notação científica? Tem que fazer mais alguma coisa? Não. Então vamos para a letra C. Letra C, multiplicação de novo. O que a gente faz aqui? Multiplica a mantissa, né? 3 vezes 4, não é isso? Vezes 10, conserva a base, né? Que é 10, e faz o que com os expoentes? Soma. Então vai ficar menos 3 mais 2. Certo? Porque aqui, ó, tem um menos 3, não esquece do sinal, tá bom? Isso daqui vai ser igual. 3 vezes 4? 12. Vezes 10 elevado. Menos 3 mais 2? Menos 1. O resultado está em notação científica? Não. O que eu tenho que fazer? Mover a vírgula. Para que lado? Para a esquerda. E quando eu mover para a esquerda, o que eu vou fazer no expoente? Somar mais 1, não vou?
Então vamos mover a vírgula aqui. Quantas casas que eu vou mover para a esquerda? Uma. Então vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 0, porque eu somei mais um no expoente. Entendeu? Ou você pode escrever esse número como 1,2 mesmo. Beleza? Entenderam? Letra D. Na letra D, divisão aqui desses números de novo, tá? Divide aqui, conserva a base e subtrai os expoentes. Quanto que é 2 dividido por 4? Vocês estão bons de conta, hein? 0,5. Fizeram de cabeça? Que bom, tô orgulhoso. Vezes, conserva a base aqui e faz o que com os expoentes? Subtrai. Então vai ficar 5 menos, mas eu tenho menos aqui, não tem? Então coloca entre parênteses, menos 3. Jogo de sinal. Menos que menos vai dar o quê? Mais. Vocês estão bons, hein? Vezes 10, 5 mais 3. 5 mais 3 dá o quê? 8. Então aqui vai ficar 0,5 vezes 10 é a oitava. O resultado, ele está em notação científica, sim ou não? Sim ou não? Certeza? Não, mas é sim ou não? Certeza? Mas não é não? Ah, tá, beleza. Então bora lá. O que a gente tem que fazer aqui? Para que lado? Para a direita. Quantas casas que eu vou mover para a direita? Uma. Então vou vir cá e mover a vírgula para a direita. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado a oitava não, né? Quando eu movi para a direita, o que eu faço aqui? Eu tenho que subtrair 1. Então vai ficar a sétima. Dúvidas? Tranquilo? Não? Sim ou não? Não estou entendendo vocês. Galera, gravando aqui, ó. Pessoal, então agora a gente vai falar também com relação ao prefixo, né? Então qual que é a ideia? Primeiro assim, qual que é a ideia de anotação científica? É você escrever de forma simplificada números muito grandes ou muito pequenos, não é mesmo? E qual que é a ideia do prefixo? É você simplificar a notação científica. Então a gente está simplificando a simplificação. Então como que vai funcionar os prefixos, né? Cada número, cada fator, né? Cada multiplicador aqui, por exemplo, esse número aqui, eu não sei se todos estão conseguindo enxergar, ele é 10 elevado a 24. Esse número vai receber um nome e um símbolo para representar ele. O nome dele, né, do prefixo é iota e o símbolo é o y, tá bom? Então qual que é a ideia? Toda vez que você tiver um número, por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 24 metros, por exemplo, que é uma distância muito grande, né? Ao invés de você sempre escrever isso, você vai escrever assim, ó. 5 vezes, aliás, só eu. 5 iota metros, entendeu? Você vai colocar 5 y metros, que significa que é 5 vezes 10 elevado a 24. Entenderam? Aí vocês pensam, pô, mas esse negócio é chato, sei lá, complicado. Vocês usam isso direto e nem percebem. Um exemplo bem simples disso aqui, ó. Ah, não, já tem uma ideia aqui, ó. O que seria uma quantidade grande de seguidores no Instagram? Milhões? Tá. E vocês sabem como que aparece no Instagram quando a pessoa tem milhões de seguidores? 5M, né? Que é isso. Então, ao invés de você escrever, vamos supor que a pessoa tem 5 milhões de... Aqui deu 1000, né? 5 milhões de seguidores, né? 5 milhões de seguidores, certo? Uma forma de você escrever isso seria em notação científica, que seria como? 5 vezes 10 elevado a sexta de seguidores, né? Ou você pode escrever 5M seguidores. Entenderam? Deixa eu duplicar isso aqui para não ficar escrevendo. 5M seguidores. Entenderam? Então você já usa isso direto. Outro exemplo. Quando você vai na açougue, você compra como a carne? Por quilograma, né? Então, por exemplo, eu quero 1 quilograma de carne. 1 quilograma de carne. 1 quilograma é 1 vezes 10 elevado a 3 gramas de carne, né? Que equivale a quanto? 1000 gramas. Vocês estão bons, hein? Lembrando que isso aqui é o grama, tá? Não é a grama, tá bom? É o grama de carne, tá bom? Outro exemplo. Qual que é a velocidade da internet aqui padrão, por aqui? Assim, uma velocidade legal. Quantos megas? Vamos colocar 300 megas. 300 megabits, né? Essa daqui seria uma velocidade legal de internet, né? Mas 300 megabits seria o quê? 300 vezes 10 elevado a
terceira de bits, né? E como que seria isso aqui em número normal, sem ser potência de base 10, né? 300 mil bits. Certo? Por segundo, né? Lembrando que aqui na nossa internet a gente fala bits por segundo, né? A gente só se fala assim bits, mas é bits por segundo. Beleza? Entenderam, gente? Que a gente usa isso direto? Então, o que que acontece aqui, ó? Você tem essa tabela onde você tem os nomes dos prefixos. Por exemplo, olha aqui o mega. Megabits, o M, né? Ele é quem? Ele é 10 a sexta. Opa, eu falei terceira, né? Eu estou pensando com quilo. Aqui é 10 a sexta. Desculpa aqui, gente, ó. Aqui a gente falou quilo lá. Deixa eu voltar aqui que eu fiz besteira. Peraí. Aqui é 10 a sexta, não 10 a terceira. Então aqui seria milhões, né? Você está achando esse número pequeno? O negócio aqui está bugando. Então aqui seria 10 a sexta, né? E aqui colocaria mais 3 zeros. Foi uma falha por questão ali da gente estar trabalhando com quilo antes, né? Então seria 10 a sexta, né? Megabits são 10 a sexta. Entenderam? E aí a gente usa isso direto, ó. Quilo, né? E assim segue. A gente tem hecto, deca, deci, centi e assim segue, ó. A gente tem uns números pequenos, por exemplo, centímetros. O centímetro, né? O que seria o centímetro? 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Certo? Ou 1 centésimo de metro, ou seja, 0,01 metro. Entendeu? É o metro dividido por 100. Beleza? Galera, entenderam essa ideia aqui de prefixos? Sim ou não? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que tem um número. Um número aqui na frente, ó, que ele chama Google. Sabe o que significa um Google? Um Google nada mais é que qualquer número, né, vezes 10 elevado a 100. Ou seja, você tem 100 zeros atrás do 1. E vocês sabem que aquele provedor, né, provedor de busca famoso, o Google. Pessoal, atenção. O provedor de busca, né, o Google, ele teve um nome inspirado nesse daqui, ó. O pessoal pensou assim, ó, qual o maior número que a gente consegue imaginar? Seria 10 elevado a 100, que é 1 seguido de 100 zeros. Aí eles colocaram o nome provedor baseado no nome desse número, tá? Então você também tem o Google. Então se alguém falar, eu tenho um Google de dinheiro, essa pessoa é a pessoa mais rica de toda a história. Galera, então vamos resolver alguns exemplos para a gente entender como que a gente utiliza os prefixos no dia a dia, né? Então, primeira coisa, você vai pegar o número e vai colocar ele em notação científica, certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui na letra A. Então, como que vai ficar esse número aqui em notação científica? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elevado a sexta metros. 10 elevado a sexta, você vem aqui na tabela, ó, dá um zoom, quem que é 10 elevado a sexta aqui? É um mega, né? Não é isso? Então, como que vai ficar agora? 6,371. No lugar do 10 elevado a sexta, eu troco pelo M maiúsculo. Megametros. Entenderam? Entenderam? Sim ou não? Vamos por de baixo. Esse daqui não é km, esse daqui é K de Kelvin, tá? Eu escrevi errado. Kelvin é a unidade de temperatura, lembra? O de baixo aqui, ó. Como vai ficar esse número aqui na notação científica? 8,8639. Vezes 10 metros, né? Não esqueça da unidade. 10 elevado a 3 é o quê? Vamos ver na tabela? 10 elevado a 3 é o quilo. Símbolo K, né? Então, no lugar do 10 a terceira, eu coloco quem? O K. Então, você escreve 8,49 km. O que significa km? Quilômetros. Então, isso aqui é 8,849 quilômetros. Entenderam? Dá quase 9 quilômetros, né? Agora, vamos para Kelvin, né? Kelvin é unidade de medida de temperatura, tá bom? Então, como vai ficar esse número aqui na notação científica? Vezes 10 elevado a nona. Só perceba uma coisa, que sempre eu escrevo aqui, ó, de 3 em 3,
para facilitar na hora de você contar, tá? Então aqui vai ficar Kelvin. Mas 10 elevado a nona é o quê? É o giga, né, cara? Olha lá. Então esse número aqui, na forma de prefixo, fica 5,222. E aqui eu vou colocar quem? O G, né? Então vai ficar giga Kelvin. Entenderam? Pessoal, vamos fazer um outro aqui diferente. Esse daqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, que é uma fração do metro, né? Como que vai ficar esse número em notação científica? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês contarem mais facilmente. 0,1? A vírgula vai ter que parar aqui, não vai? Eu vou mover quantas casas, ó? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Mas aqui, na verdade, eu fiz errado, eu escrevi esse número errado. Porque como eu quero em prefixo, na verdade, a gente deveria ter movido só 15, tá? Foi erro meu na hora de escrever o número. Desculpa, gente. Então, agora sim, agora a gente vai mover quantas casas? Vamos contar de novo? 3, 6, 9, 12, 15, né? Vou ter que mover 15 casas, né? Sim ou não, gente? Todo mundo entendeu? É porque na hora de eu escrever o número, eu coloquei um zero a mais do que precisaria, né? Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 15, porque eu movi para direita. Quando eu movo para direita, eu sempre subtraio no expoente, né? Metros, né? Vamos ver o que menos 15 é aqui na nossa tabela. Procura menos 15, tá aqui, ó. É o fento, né? E a gente tem um F ali para representar. Então, no lugar do menos 15, a gente vai substituir pelo F, né? Então, vai ficar 1 F metro, que é 1 fentometro. Beleza? Eu vou rodar essa tabelinha para vocês aí, para vocês lembrarem. Tabela de prefixos. No entanto, com o tempo, como a gente vai estar usando, vocês vão estar acostumando com muitas coisas. Por exemplo, centímetros, você vai, quilômetros, vai ligar na hora na cabeça. E a gente vai ver outras escalas aí mais na frente que vocês vão estar, vai ficar habitual, entendeu? Para vocês. Pessoal, dúvidas aqui? Então eu vou fazer assim, eu vou deixar vocês responderem o resto desses exemplos aqui, tá? Os exemplos, o restante vai ser vocês que vão responder. E uma atividade aqui. A gravação eu vou parar por agora, tá?